Capítulo 1 Os primeiros desaparecimentos e relatos históricos. A história do Triângulo das Bermudas remonta a séculos atrás, quando navegadores europeus começaram a explorar o Oceano Atlântico. Embora o termo Triângulo das Bermudas só tenha sido cunhado mais tarde, os primeiros relatos de estranhos eventos na área já existiam. Um dos primeiros casos documentados aconteceu com o famoso explorador Cristóvão Colombo, em 1492, durante sua primeira viagem ao Novo Mundo. Ao navegar pelas águas que hoje compõem o Triângulo das Bermudas, Colombo e sua tripulação notaram estranhas luzes no céu noturno. Colombo registrou em seu diário que parecia haver uma chama de fogo caindo do céu. Além disso, ele também mencionou falhas em sua bússola, o que deixou todos a bordo bastante apreensivos. Estes eventos, embora isolados, deram início à ideia de que essa área poderia ser especial ou amaldiçoada. À medida que mais navios começaram a cruzar o Atlântico durante os séculos seguintes, os relatos de desaparecimentos inexplicáveis começaram a aumentar. Em particular, durante o século XIX, vários navios desapareceram sem deixar vestígios. O caso do USS Cyclops é um dos mais notórios dessa época. O USS Cyclops, um navio de carga da Marinha dos Estados Unidos, desapareceu misteriosamente em 1918 enquanto viajava da Bahia, Brasil, para Baltimore, Estados Unidos, com mais de 300 tripulantes e uma carga pesada de manganês. A tripulação não enviou nenhum pedido de socorro, e mesmo após extensas buscas, nenhum destroço foi encontrado. Até hoje, o desaparecimento do USS Cyclops é considerado um dos maiores mistérios marítimos e um dos primeiros casos famosos associados ao Triângulo das Bermudas. Este caso trouxe o Triângulo das Bermudas à atenção do público, mas foi apenas o começo de uma série de eventos que manteriam o mistério vivo. Além do USS Cyclops, outros navios de diferentes nacionalidades também desapareceram nessa região ao longo das décadas seguintes. Em alguns casos, os destroços foram encontrados em locais incomuns, mas na maioria das vezes, as embarcações e suas tripulações pareciam simplesmente desaparecer do mapa. À medida que os desaparecimentos aumentavam, surgiam também rumores de que essa região do oceano tinha propriedades misteriosas. Marinheiros começaram a relatar estranhos fenômenos, como neblinas repentinas, distúrbios no funcionamento das bússolas e, em alguns casos, visões de navios fantasmas. Capítulo 2 O voo 19 e a lenda do Triângulo das Bermudas. O caso mais famoso e o que realmente cimentou a reputação do Triângulo das Bermudas como uma zona de perigo e mistério aconteceu em dezembro de 1945, com o desaparecimento do voo 19. Esse evento se tornou o símbolo do mistério que cerca essa região e até hoje é um dos mais enigmáticos. Na tarde de 5 de dezembro de 1945, 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos, conhecidos como Grumman também Avenger, decolaram da base aérea naval de Fort Lauderdale, na Flórida, para uma missão de treinamento de rotina. A missão, que envolvia voar em linha reta até as Bahamas, realizar algumas manobras e retornar à base, era simples e já havia sido realizada inúmeras vezes. O líder da missão era o experiente tenente Charles Taylor, que havia realizado várias missões de combate durante a Segunda Guerra Mundial e conhecia bem a área. Por cerca de 1 hora, tudo correu conforme o planejado. Os aviões voaram sobre águas calmas e sob um céu relativamente claro. No entanto, por volta das 15h40, o tenente Taylor fez uma transmissão de rádio inesperada. Ele parecia confuso e informou que sua bússola havia parado de funcionar. Ele também mencionou que não conseguia ver a Terra e que acreditava que estavam sobrevoando a área errada, possivelmente sobre as Ilhas Florida Keys. Essa informação surpreendeu o comando da base, pois o voo deveria estar a centenas de quilômetros ao norte das Keys, perto das Bahamas. A partir daí, as comunicações ficaram cada vez mais confusas. Taylor continuava relatando falhas nos instrumentos de navegação e, a certa altura, parecia que ele não sabia mais em que direção estava voando. Ele pediu aos outros pilotos que seguissem sua liderança, mas ao mesmo tempo admitiu estar desorientado. Isso foi especialmente alarmante, já que Taylor era um piloto experiente, e a falta de orientação clara para o restante da equipe aumentava o caos. À medida que o tempo passava, o combustível dos aviões começou a se esgotar.
No rádio, ouviam-se discussões entre Taylor e os outros pilotos, que estavam ficando desesperados para encontrar terra firme antes de ficarem sem combustível. As transmissões de rádio se tornaram cada vez mais intermitentes e cheias de estática, até que, por volta das 18 horas, todas as comunicações foram cortadas. O voo 19 desapareceu do radar, e os 5 aviões simplesmente sumiram. A reação da Marinha foi imediata. Uma vasta operação de busca e resgate foi lançada, envolvendo mais de 300 aviões e barcos. Curiosamente, durante as primeiras horas de busca, um dos hidroaviões enviado para localizar os bombardeiros também desapareceu misteriosamente. Ele partiu da base em direção à última localização conhecida do voo 19, mas, pouco tempo depois, as comunicações com ele foram cortadas. Nunca mais se ouviu falar desse avião de resgate e de sua tripulação de 13 homens. Nos dias que se seguiram, a operação de busca se intensificou. Centenas de quilômetros quadrados foram vasculhados por terra, mar e ar, mas nenhum destroço, pedaço de fuselagem ou corpo foi encontrado. Era como se os 5 aviões do voo 19 e o hidroavião de resgate tivessem evaporado. Esse desaparecimento intrigante ganhou ampla atenção da mídia, e as teorias começaram a surgir. Alguns especulavam que os aviões haviam sido levados por tempestades súbitas ou por anomalias magnéticas, o que poderia explicar as falhas nos instrumentos de navegação. Outros sugeriram que o grupo poderia ter sido vítima de abdução alienígena ou de um vórtice temporal que os transportou para outra dimensão. A falta de destroços e a ausência de sinais de socorro alimentaram essas especulações. Além do desaparecimento, algo que intrigou os investigadores foi a própria experiência do tenente Taylor. Por que um piloto tão experiente se perderia tão drasticamente? Alguns teorizam que Taylor poderia estar exausto ou mentalmente abalado por seu serviço na guerra. Contudo, nada foi provado, e o mistério persiste até hoje. Este evento singular marcou o início da lenda moderna do Triângulo das Bermudas. O desaparecimento inexplicável do voo 19, juntamente com o hidroavião de resgate, lançou o Triângulo no imaginário coletivo como um lugar perigoso, misterioso e, possivelmente, amaldiçoado. Até hoje, muitos acreditam que o que aconteceu com o voo 19 está diretamente relacionado às forças estranhas que operam dentro do Triângulo das Bermudas, seja de origem natural ou sobrenatural. Com o desaparecimento do voo 19, a lenda do Triângulo das Bermudas foi consolidada e o mistério cresceria ainda mais com o passar dos anos. Capítulo 3 – O crescimento da lenda e novos casos. Com o desaparecimento do voo 19, o Triângulo das Bermudas começou a ganhar fama mundial como um local de eventos inexplicáveis. Durante as décadas de 1950 e 1960, diversos livros e artigos começaram a popularizar ainda mais o mistério, transformando-o em um verdadeiro fenômeno da cultura popular. Em 1950, o repórter Edward Van Winkle Jones escreveu um artigo para a Associated Press, que foi o primeiro a sugerir que havia uma alta concentração de desaparecimentos inexplicáveis na área conhecida como o Triângulo das Bermudas. A partir desse momento, o interesse público cresceu, e a ideia de que essa região do Atlântico era amaldiçoada ou misteriosa começou a se espalhar. Na década de 1960, o escritor Vincent Gaddis usou pela primeira vez o termo Triângulo das Bermudas em um artigo chamado The Deadly Bermuda Triangle, publicado na revista Argosy. Gaddis descreveu a área como uma zona de perigo, onde navios e aviões desapareciam sem explicação. O termo pegou, e a partir de então, o Triângulo das Bermudas tornou-se amplamente conhecido pelo público como um local de mistério e perigo. Muitos outros desapareceram nessa área. Em 1955, o navio de passageiros Connemara IV foi encontrado à deriva no Triângulo das Bermudas, sem um único membro da tripulação a bordo. O navio estava intacto, mas seu abandono inexplicável reforçou a ideia de que o Triângulo era um lugar onde coisas estranhas aconteciam. Outro desaparecimento significativo ocorreu em 1963, com o navio USS Marine Sulphur Queen, que carregava 39 tripulantes e uma carga de enxofre derretido. O navio deixou a costa da Flórida e entrou na região do Triângulo, desaparecendo completamente. A busca pelo navio só encontrou destroços mínimos e, até hoje, não há uma explicação conclusiva para o que aconteceu com ele.
Com o aumento dos desaparecimentos e a falta de explicações claras, o Triângulo das Bermudas rapidamente se tornou assunto de livros, filmes e programas de TV. Um dos livros mais populares foi O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz, publicado em 1974. Berlitz afirmou que o triângulo era uma zona de forças sobrenaturais e que os desaparecimentos estavam ligados a energias inexplicáveis ou até mesmo a atividades alienígenas. O livro vendeu milhões de cópias e ajudou a solidificar o mistério do Triângulo das Bermudas na imaginação do público. À medida que as histórias e os relatos se acumulavam, o Triângulo das Bermudas tornou-se um fenômeno global, com casos sendo associados à área mesmo quando estavam fora dos seus limites geográficos. A mídia e os escritores continuaram a explorar teorias sensacionalistas, e o mistério se tornou parte da cultura popular mundial. Assim, o mistério do Triângulo das Bermudas, que começou com desaparecimentos isolados, cresceu para se tornar um dos enigmas mais famosos do século XX. Capítulo 4 – Teorias científicas e sobrenaturais. Com o crescente interesse no Triângulo das Bermudas, diversas teorias começaram a surgir para tentar explicar os desaparecimentos e os fenômenos inexplicáveis. Essas teorias variam desde explicações científicas racionais até as mais sobrenaturais e fantásticas. Uma das teorias mais aceitas entre os cientistas é que os desaparecimentos são o resultado de condições naturais da região. O Triângulo das Bermudas está localizado em uma área do Atlântico que é conhecida por suas mudanças rápidas e severas no clima. Tempestades tropicais e furacões podem se formar rapidamente, tornando o oceano extremamente perigoso. Além disso, a corrente do Golfo, uma poderosa corrente oceânica, flui diretamente através da região, o que pode rapidamente desviar navios e aviões de suas rotas. Outra explicação científica é que a área pode conter grandes quantidades de gás metano preso sob o leito do oceano. Quando esse gás é liberado, ele pode formar bolhas que reduzem a densidade da água, fazendo com que navios afundem rapidamente. Da mesma forma, se essas bolhas atingirem a superfície e forem liberadas na atmosfera, elas podem desestabilizar aviões, causando falhas nos motores. Além dessas explicações naturais, há também a teoria de que o Triângulo das Bermudas é uma área de anomalias magnéticas. Muitos pilotos e marinheiros que passaram pela região relataram problemas com suas bússolas e outros instrumentos de navegação. Algumas pesquisas sugerem que o triângulo pode ser um local onde há flutuações incomuns no campo magnético da Terra, o que poderia confundir os sistemas de navegação, levando os pilotos e marinheiros a se perderem. No entanto, as teorias mais populares entre o público tendem a ser mais sobrenaturais. Uma das mais conhecidas é a ideia de que o Triângulo das Bermudas é um local de abduções alienígenas. Muitos acreditam que a área é um ponto de entrada ou base para civilizações extraterrestres, que capturam navios e aviões para estudo. Outra teoria fantástica é a de que o Triângulo das Bermudas contém um portal para outra dimensão, um ponto no espaço-tempo onde as leis da física são diferentes. Segundo essa teoria, os desaparecimentos são o resultado de navios e aviões sendo transportados para outras realidades ou dimensões paralelas. Por fim, algumas pessoas acreditam que o Triângulo das Bermudas está ligado à mítica Atlântida, a lendária civilização perdida que supostamente afundou no oceano. De acordo com essa teoria, as tecnologias avançadas de Atlântida ainda estão ativas no fundo do oceano e são responsáveis pelos desaparecimentos e pelas anomalias na região. Com tantas teorias, o mistério do Triângulo das Bermudas continua a fascinar tanto cientistas quanto o público em geral. Capítulo 5 – Investigações oficiais e casos modernos. Com o crescente número de desaparecimentos e o aumento das especulações sobre o Triângulo das Bermudas, várias agências governamentais e institutos de pesquisa começaram a investigar o mistério. A Guarda Costeira dos Estados Unidos foi uma das primeiras instituições a examinar os casos de desaparecimentos na área. Seus relatórios concluíram que muitos dos incidentes poderiam ser explicados por falhas humanas, mau tempo ou problemas mecânicos. Uma das investigações mais completas foi conduzida pelo Escritório Nacional de Oceanos e Atmosfera, NOAA. Os cientistas da NOAA sugeriram que o Triângulo das Bermudas não é mais perigoso do que qualquer outra área do oceano e que muitos dos desaparecimentos podem ser explicados por causas naturais, como tempestades ou erros de navegação.
Eles também observaram que a alta concentração de tráfego aéreo e marítimo na área aumenta a probabilidade de acidentes. Apesar dessas investigações científicas, novos casos de desaparecimentos continuam a ocorrer. Em 2015, um pequeno avião monomotor desapareceu enquanto voava da Flórida para as Bahamas. O piloto nunca enviou um pedido de socorro, e os destroços nunca foram encontrados. Esse incidente reacendeu as especulações sobre o Triângulo das Bermudas e levou a novas teorias sobre o que pode estar acontecendo na região. Outro caso recente aconteceu em 2020, quando um iate foi encontrado à deriva nas águas do Triângulo, sem nenhum sinal de seus tripulantes. O iate estava em boas condições, mas completamente vazio. Nenhuma explicação clara foi dada sobre o que aconteceu com a tripulação. As investigações oficiais continuam a argumentar que a maioria dos desaparecimentos pode ser atribuída a causas naturais, mas os mistérios persistem, e a ausência de destroços em muitos casos continua a gerar questionamentos. Capítulo 6 – O legado e o fascínio do Triângulo das Bermudas. Hoje, o Triângulo das Bermudas é muito mais do que um lugar geográfico, tornou-se uma parte importante da cultura popular. Ao longo dos anos, o mistério foi retratado em inúmeros livros, filmes, documentários e até programas de TV, como a série Lost, que utilizou a ideia de desaparecimentos inexplicáveis para sua narrativa. Mesmo que muitos dos mistérios associados ao Triângulo tenham explicações científicas, o fascínio pelo desconhecido e o desejo de acreditar no inexplicável continuam a alimentar o interesse global pela região. Parte do apelo duradouro do Triângulo das Bermudas é o fato de que ele combina medo, aventura e a ideia de que ainda existem partes do mundo que não compreendemos totalmente. Nos últimos anos, a tecnologia moderna tem ajudado a trazer novas informações sobre os casos históricos do Triângulo. O uso de sonares, drones submarinos e satélites permitiu mapear partes do oceano que antes eram inacessíveis. No entanto, mesmo com toda essa tecnologia, o Triângulo das Bermudas continua a guardar muitos de seus segredos. O que mantém o mistério vivo, em grande parte, é o fato de que muitas das explicações oficiais não conseguem responder a todas as perguntas. Por que tantos navios e aviões desapareceram sem deixar rastros? O que aconteceu com os tripulantes e passageiros que nunca foram encontrados? E o que causa as anomalias magnéticas e falhas de instrumentos tão frequentemente relatadas? Apesar das explicações racionais, o Triângulo das Bermudas continua a ser um dos maiores mistérios do mundo. Seja uma explicação natural ou algo além da nossa compreensão, o legado desse enigma continua a fascinar e atrair pessoas de todas as partes do mundo, e é provável que o Triângulo das Bermudas permaneça um dos mistérios mais debatidos da história. Se você gostou deste conteúdo, nos siga, compartilhe e ative o sininho para ouvir mais.